Hum, Quero primeiramente agradecer o convite que me foi formulado pela Associação dos Estudantes através do seu vice-secretário-geral, não estou errado, através do seu vice Miguel Limbo, um, um ex-estudante meu também, e tenho muito orgulho de um dia ter sido seu professor e hoje nós somos, ou podemos nos chamar de colegas. Eu trouxe uma aula conversa. Foi assim que o Miguel disse que seria, pelo que espero que todos podemos participar. Eu seria ignorante se trouxesse aqui uma pilha de teorias para falar sobre poesia com estudantes da Faculdade de Letras, pelo que a perspectiva que vou tomar é teórico-historiográfica e vou situar-me essencialmente na literatura angolana. Fala-se de muitos modernismos, espanhol, português, brasileiro, mas não é sobre essa moderna poesia. Claro que para nos situarmos melhor vamos partir daí, mas depois vamos falar essencialmente da poesia moderna angolana. Quero estender uma saudação especial ao professor Finda. É um prazer enorme poder estar aqui e conviver com uma figura sobre quem eu ouço sempre falar de várias pessoas, desde a professora Domingas Monte ao meu professor e mestre Osvaldo Silva. Eu vou começar a minha comunicação contando uma história que se deu entre mim e um estudante dessa faculdade. Foi no ano passado, no Instituto Camões, ou o Instituto Camões terá sido a razão. Publicou-se um texto de um poeta da Nova Vaga, um desses poetas vistosos, até certo ponto medíocre, porque é daqueles que, aos quais a quem foi ensinado que cantar o nome de determinadas figuras da nossa literatura, e figuras políticas e da nossa literatura, dá espaço à ascensão social e etc. O jovem publicou um texto que eu chamo de poema anacrônico, né? Por força desse distanciamento que há entre o espaço histórico e o seu presente. O texto trazia como referentes a figura de Monangamba, era um texto que mantinha uma relação intertextual com a poesia de Antônio Jacinto e Agostinho Neto. Fazia referência a Monangamba e a escravatura. E eu perguntei ao Gonçalves, acho que ele está aqui. Gonçalves não está. Sim, perguntei ao Gonçalves, David Mestre e este poeta, entre os dois quem é mais moderno? E prontamente ele respondeu-me que era o jovem poeta. Esta é só uma história, vamos procurar depois responder ao longo da nossa comunicação. É claro que a minha resposta seria David Mestre, que é, do meu ponto de vista, o pai da poesia moderna angolana. Ele é o cânon principal da geração ou dos poetas dos anos 80. Poesia moderna é um tema com ramificações num campo categorial híbrido que abarca a sociologia e a historiografia literária. Como é sabido, a literatura é um espaço estético e conceptual que não caminha isoladamente. Pelo que vamos ter de trazer o nosso discurso também no âmbito da sociologia. Tem-se confundido a modernidade europeia e sua influência no mundo com a modernidade propriamente dita. O pensamento europeu está impregnado sobremaneira nas ciências humanas, que faz desta refém. O conceito de modernidade não pode ser articulado a mudanças tecnológicas, culturais e psicossociais de um único povo. Ontologicamente, modernidade é um lexema que nos remeteria cronologicamente ao presente, mas é geralmente usado para se referir sobre um período histórico
com quase 2 séculos. Usa-se geralmente a expressão poesia moderna para se aludir a uma corrente poética que nasce fundamentalmente com 2 nomes extremamente importantes para o desenvolvimento da poesia contemporânea. São eles Charles Baudelaire, poeta francês, e Walt Whitman, poeta norte-americano que terá recebido muitas influências do romantismo inglês. Essa poesia moderna passa pela produção de Arthur Rimbaud, Claude Raymond e Stéphane Mallarmé, inclui o simbolismo, vocês devem conhecer todos esses conceitos de simbolismo, surrealismo e etc. Culminando nas chamadas vanguardas históricas, expressionismo, futurismo, cubismo, surrealismo e concretismo. Muitos afirmam que os movimentos ou tendências que se seguiram depois daquelas situam-se no período pós-moderno, enquanto outros advogam que o moderno estende-se até aos nossos dias. Eu, na verdade, sou daqueles que advoga o princípio segundo o qual o moderno começa com, efetivamente, não diria efetivamente porque é muito perigoso utilizar, apresentar posições categóricas no domínio da teoria da literatura. Então, o moderno, para alguns, começa com o romantismo, mas, de um modo geral, é apresentado Charles Baudelaire e Walt Whitman como os precursores da poesia moderna. Eu não vou esforçar termos e chamar este período de contemporâneo em oposição àquele período que começa no século XIX até o século XX como período moderno. Para mim, o moderno é algo contínuo. Né? Nós vivemos num período de modernidade, é algo que vai se reinventando. Já diria Jorge Macedo que o modernismo de uma época não tarda a ser considerado arcaísmo no começo das novas tendências. Não que eu esteja de acordo com Jorge Macedo, porque para mim um poema será sempre um poema. E os poemas que se conseguem manter atual por força da sua condição estético-temática são sempre modernos. Quando eu leio Alma Minha Gentil, e eu aqui reintegro alguns textos do classicismo, porque teoricamente o modernismo rompe classicamente com o classicismo, né? Rompe com a poesia clássica. Mas o meu conceito de modernismo, ou de modernidade, de modernismo, abarca até aquelas poesias clássicas que passaram pelo crivo do tempo. Eu acho que Camões continua a inspirar sempre vários poetas. Quem lê Uma Minha Gentil que te partiste saberá que aquele é um texto não perde a atualidade. Sempre pessoas a sofrerem, sempre pessoas que perdem parentes, amados e etc. E mesmo o conteúdo estético daquilo ainda é forte. Então, o meu conceito de poesia moderna abarca até alguns textos, ou readmite alguns textos da poesia clássica, desde que consigam manter-se atual. E uma pergunta: que geração literária não se autoproclamou moderna em seu tempo? Isso é para todos, né? Toda assunção vanguardista constitui um ato de puro modernismo. Hoje eu faço parte de uma geração que reclama esse tipo de modernistas. Pronto. É um termo que vai sempre surgindo e que não pode ser circunscrito apenas ao espaço europeu e etc., como as teorias nos têm mostrado. O moderno não seria, na verdade, um estado passageiro? Esta era apenas uma pergunta também para vocês. Poesia moderna é para nós qualquer produção poética que se mantém atual de um ponto de vista estético-temático. Este é o meu conceito. E como já disse, eu admito aqui alguns textos, alguma produção poética classicista desde que se mantém atual. Assim sendo, alguns textos de Ovídio, Camões, Mayakovsky, Ezra Pound, Eliot, T.S. Eliot, Pablo Neruda,
Paul Verlaine, Paul Edward, Antônio Ataúde, Breton, Pessoa, Dumont de Andrade, Senghor, Agostinho Neto, Viriato da Cruz, encaixam-se perfeitamente na poesia moderna. Eu disse alguns textos, porque, como se sabe, Agostinho Neto e Viriato da Cruz, principalmente Agostinho Neto, fizeram poesias de circunstâncias, né, que facilmente a gente consegue demarcar que essas poesias situam-se num determinado período e espaço. Vamos usar o termo modernismo ou reclamismo para designar a reivindicação coletiva de poetas que se propagam como modernos. Um facto curioso é que todos os modernismos foram sempre um movimento essencialmente de poetas. Foi assim em Espanha, foi assim em Portugal, foi assim em Brasil e também foi assim em Angola. Nós nunca falamos, ou raramente se fala de modernismo angolano como se não houvesse. Houve e esteve aí no meio de muita confusão com o nacionalismo, porque privilegiava-se sempre, não é? E não vamos dizer isso num pretérito imperfeito, privilegia-se até hoje a produção artístico-literária dos escritores do nacionalismo. Mas os precursores do modernismo angolano, ou da poesia moderna angolana, estão aí, surgiram nos anos 60. E eu já citei um deles e vou citar depois outros. A poesia moderna angolana nasce da tensão entre a assunção de um novo ideal estético, diferente dos poetas do movimento dos novos intelectuais de Angola, e da necessidade de camuflagem da mensagem, e tem as suas raízes ainda nos anos 60, com a chamada geração do silêncio. Após o 4 de fevereiro, que se diz ser o início da luta armada, o governo colonial acelerou o processo de repreensão. Ninguém ousava produzir textos como Monangamba, ou textos totalmente abertos como faziam Agostinho Neto, Antônio Jacinto, Alexandre Dascalos, Aldelária, etc. Era necessário que se criassem novas estratégias de discurso e passava por uma produção de uma poesia mais hermética, de difícil compreensão, né? Então é por isso que eu digo, nasce da tensão entre a assunção de um novo ideal estético, porque havia aqueles que tinham um novo ideal estético, como Rui Duarte Carvalho, David Mestre, Arnaldo Santos, o próprio José Rocha já começam a fazer uma poesia que se pode chamar em termos estéticos de contemporânea, em termos estéticos. Em termos temáticos vão oscilando, né? Há temas que ficam mesmo circunscritos no passado histórico, como não é essencialmente a produção da poética dos membros do movimento dos novos intelectuais de Angola. Ok. A geração de silêncio é um grupo de poetas que, após o 4 de fevereiro, não mantendo um contacto físico com as guerrilhas, continuaram nas cidades a produzir seus textos e supostamente interpunham recurso a metáforas herméticas para poderem impedir a censura política colonial. Mas eu acho que também a nossa história literária, em termos teóricos, precisa de ser um pouco melhorada, porque isso não constitui verdade absoluta, conforme já afirmou esta posição de Jorge Macedo. E não sei se Costa André também terá dito isto. Na verdade, esses poetas fizeram parte de um período de coexistência de poéticas. Neorrealismo, modernismo brasileiro, modernismo português, simbolismo e etc. E parte desses poetas, como Rui Duarte Carvalho, David Mestre, tinham acesso a livros, não eram, tinham alguns privilégios comparativamente aos negros assimilados, tinham mais privilégios. Então eles conseguiam ter acesso a essas obras de Baudelaire e etc. Já liam. Então eu não acredito que seja de todo camuflagem.
Para alguns, possivelmente fosse. Para outros, era mesmo o ideal estético. Por isso que eu afirmo que a poesia angolana nasce da tensão entre a assunção de um novo ideal estético e, a necessidade de camuflagem da mensagem. O modernismo angolano aproveita as virtualidades do simbolismo, dos motivos que eu já disse. David Mestre, Rui Duarte Carvalho e Jorge Macedo são os precursores daquilo que eu chamo aqui de modernismo angolano, da poesia moderna angolana. Mas Arnaldo Santos, Joffre Rocha, dentre outros, são nomes que não podem ser marginalizados nesta matéria. Esses autores, por estarem dispersos e por em menor número coexistirem com os poetas nacionalistas, não vieram a constituir-se como um movimento. Portanto, fica apenas dito que esses autores lançaram as bases para a poesia moderna angolana. A geração de 80, os poetas de 80, reclamam essa ideia de ruptura. Muitos deles advogam que foram eles quem romperam com aquela poesia produzida pelos poetas da mensagem, pelos poetas nacionalistas. Não é verdade. Essa poesia já existia com David Mestre, com Rui Duarte Carvalho, que professavam o antropossurrealismo, e um professor, o Osvaldo Silva, já terá me dito que Rui Duarte Carvalho fez parte do grupo, ou participou de reuniões do grupo de surrealistas portugueses. Né? Então, ele tinha na sua gênese, é daqueles que me faz desconfiar de que essa questão da camuflagem é falácia teórica. Para alguns, possivelmente fosse, mas para outros não constitui uma verdade toda. Okay. Assim sendo, os anos 80 marcam a primeira fase da poesia moderna angolana. Primeira fase da poesia moderna angolana porque já havia movimentos, ok? Movimentos, havia crítica e etc. No período dos precursores, havia uma coexistência ideoestética entre os tais poetas modernistas e os poetas nacionalistas. E depois, quando a gente alcança a independência, o ideal marxista ainda estava aí a vigorar. Né? A arte tinha de se privilegiar aquela produção nacionalista, o triunfo da revolução e etc. Ok, os anos 80 marcam a primeira fase da poesia moderna angolana, estendendo-se até os anos 90, e torna-se importante apresentar três escolas: o brigadismo, o andanginismo e o quixingulismo. Todas essas escolas tinham o simbolismo, o surrealismo e o concretismo, e também o instrumentalismo como tronco comum, distinguindo-se, entretanto, em termos temáticos. A Brigada, olha, todas essas escolas beberam, e de que maneira, dos poetas que acabei de citar. David Mestre, principalmente, Rui Duarte Carvalho, tanto mais que esses dois foram os mestres de muitos autores dos anos 80. Foram eles mesmos que orientaram ideologicamente aqueles autores para a crítica literária e para a própria produção poética. A Brigada começou em Luanda, depois vai se converter com um amplo movimento espalhado um pouco por toda Angola, e havia também na Rússia, não sei se havia em Portugal, e foi um amplo movimento. E o que é que essas escolas fizeram? Congregaram simplesmente todas essas ideologias dos modernismos europeus, das vanguardas europeias e do modernismo brasileiro. O Quichímbula a Brigada era um movimento que depois não se depois foi fundido com a JMPLA. Né? Tanto mais que o secretário-geral da Brigada tornou-se o primeiro secretário da JMPLA, é o Conceição Cristóvão. Era um movimento que surgiu para homenagear a figura de Agostinho Neto. Então tinha uma natureza até certo ponto política. Isso fez com que houvesse rupturas e daí surgisse o Andange, que era um movimento filiado na negritude.
um movimento filiado na negritude e em todas aquelas correntes que eu já citei, simbolismo, surrealismo, concretismo. Fizeram parte desse movimento Lupito Feijó, Luís Candingo, Antônio Panguila, Frederico Ninja, o Sicacata Balundo, que Aníbal Simão também fez, mas não era poeta, era prosador. E nós estamos aqui para falar da poesia. Esse movimento fazia o que era chamado de poesia negra. E eram acusados algumas vezes de racistas e etc. Uma poesia. Uma poesia com uma perspectiva muito africana, diferente daquilo que a Brigada produzia. Da Brigada há uma escola que eu acho que é a mais importante de todas as brigadas, que é a do Ambo, certo? Do qual fizeram parte João Maimona, João Tama, o Jimp e outros autores. Acho que foi a brigada, para além da Brigada de Luanda, mais forte em termos estéticos. O movimento Quichímbula era um movimento que bebeu dos poetas do Vamos Descobrir Angola. Ou melhor, eles faziam uma fusão entre aquilo que os poetas do Vamos Descobrir Angola produziram e todas aquelas vanguardas que eu acabei de citar também. Por isso é que eu disse que era um tronco comum entre as três principais escolas dos anos 80. Era um movimento que se colocava à margem do sistema monopartidário, o Quichímbula. Fizeram parte desse grupo José Luís Mendonça, Eduardo Bonavena, Antônio Azeva, Luísa Castelo e etc. E se vocês investigarem, vão descobrir que esse movimento, depois, grande parte deles vão fazer parte do partido político Bloco Democrático. Ok? Então, era um movimento mesmo de oposição. Se a Brigada estava aí para dar continuidade aos ideais da Revolução, ao triunfo da Revolução, à figura de Agostinho Neto, o Quichímbula estava aí à margem disto. Eram também, eles professavam a ideologia marxista, e na sua concepção, o marxismo não estava a ser, ou o socialismo não estava a ser bem exercido e etc. Então era a partir da sua produção literária que contestava. E eu gostava de apresentar aqui um poeta que é o Antônio Azeva. Eu acho que seria um poeta de leitura obrigatória. Já morreu há mais de 20 anos, sabe? Mas, eu, do meu ponto de vista, eu tenho um dos melhores livros que a nossa literatura já produziu em termos de produção poética. E os irmãos Cafanas interpretaram alguns poemas dele. É muito bom mesmo. E o Quichímbula tinha uma revista chamada Shot. Infelizmente, só houve 3 números. Era muito difícil você estar à margem de um sistema político duro, como é de repressão, como são geralmente os sistemas socialistas, né? Não permitem a oposição e etc. Mas tão logo saímos do monopartidarismo para o pluripartidarismo, muitos deles saltaram do apoio da literatura e foram colocar-se a apoio, porque Eduardo Bonavena ainda existe. E é um grande poeta também. Ok. Os principais nomes da brigada são João Maimona, João Tala, Fernando Cafuqueno. Os principais nomes do Andange são Lupito Feijó, Luís Candingo e Antônio Panguila. Os principais nomes do Quichímbula são Bonavena, Antônio Azeva, José Luís Mendonça. José Luís Mendonça diz que não faz parte. Eu acho que tem medo. Sim, ele diz que não fez parte. Fez sim parte. Eu tenho um livro, ele tem textos e também já me confidenciaram. Ele participava assim de algumas tertúlias com esses movimentos. E eles, na verdade, o Andange e o Quichímbula eram movimentos sérios. Acabaram sendo. A brigada também começou de forma séria. Mas o Andange e o Quichímbula depois trocavam experiências e etc. Mas eram movimentos com ideologias diferentes, né? Não poderia ser a mesma coisa. Os anos 90 produziu poucos poetas. Né? Vou destacar apenas Cristóvão Neto, mas é um poeta que sai dos anos 80 e só vai publicar nos anos
90, mas ele é colocado, também faz parte da Brigada Aldalara. Também faz parte da Brigada Aldalara. O Sapiruca, também é um bom poeta, desconhecido, com Maria David Capundela. Abreu Paz, coloca um ponto de interrogação, porque não conheço bem essa história, não é um dado que eu posso afirmar com exatidão. A segunda fase da nossa poesia moderna, e aqui eu comecei com Jack Nogueira. Acho que são os escultores que melhor se destacaram, né? Nos anos 2000, onde Jack e Nogueira estendem-se até aos nossos dias, ressaltando nomes como Carlos Pedro, Manuel Tungavo, Prêmio Antônio Jacinto, Job Cipitano, Vinícius Cangandala e Aldecim Bata. Eu citei apenas escritores que têm livros publicados. Ok? Claro que nós temos outros poetas e alguns até melhores do que esses que eu citei. E infelizmente, por força da ditadura do capitalismo, não conseguem publicar. Ok. Vamos falar agora do nosso período. Nós hoje temos duas escolas principais. Os poetas da poesia dita, os poetas da poesia dita, que se filiam no spoken word, que é, na verdade, uma poesia oral, ou uma poesia que o Jorge Macedo chamava de motivação oral. Os poetas produzem com os textos o único objetivo: chegar ao palco, conseguir ficar aí 3 minutos e dizer a sua poesia. Por isso, essa poesia é bastante quilométrica, que quando publicada num formato que não seja o CD, perde alguma força estética. É uma poesia de empatia, mesmo poesia oral, é para o público. Eu chego, declamo e acabou. O que é que acontece? Grande parte desses poetas pegam nesta poesia sem transformar e publicam em livros. E aí vamos ter obras como Palavras, do Ledap, como poesias de verso e outros versos do verso literário. Controversos, do Caldo de Estilo, Desabrochada, Mina Coque, e uma pluralidade de livros de poesia muito mal conseguidos. E eu não tenho receio de... Não, eu tenho... Prova-se isso facilmente. Não existe poesia, ou melhor, vamos dizer, não posso afirmar categoricamente que não existe poesia denotativa. Até porque Zvetan Todorov já havia afirmado que a conotação não é a única dimensão para se aferir se um texto é poético ou não. Ok? Mas aqueles textos são demasiadamente denotativos, sem trabalho linguístico, de fraca elaboração estética. São poemas que, quando declamados, conseguem encontrar alguma ressonância nos seus ouvintes e etc. Mas quando tu pegas e colocas num texto, num livro, aliás, já não tem aquela força. Já não tem aquela força porque são de factos. Poesia oral e o código oral e o escrito são mesmo diferentes. No texto escrito nós não temos aqueles movimentos. Não temos aqueles movimentos todos que nos ajudam até certo ponto a criar empatia com o texto e com a pessoa que está a declamar. Então são coisas totalmente diferentes. E temos, eu não sei se vou chamar de continuadores, né? Porque é aquilo que eu disse. Começa com a nossa poesia moderna, começa efetivamente com a geração de 80. Efetivamente, mas na verdade os primeiros foram aqueles que eu citei, começaram nos anos 60. Nós continuamos a produzir uma poesia, eu já me afastei da poesia dita, que é o outro lado da moeda. Há outros poetas que continuam com o mesmo simbolismo, com o mesmo surrealismo, com o mesmo concretismo. São correntes ideostéticas que orientaram os poetas dos anos 80. Mas o que se vê é o surrealismo a ganhar força. Nos anos 80 produzia-se mais poesia simbólica.
hoje tem-se produzido muita poesia surrealista, né? E o surrealismo é praticamente o último grande movimento poético francês que nasce em França e vai se espalhar por todo o mundo. E não é só em Angola, mesmo em Moçambique, a maior parte dos novos poetas focam-se no surrealismo. Então, essa seria. E é claro que os temas também vão ser diferentes. Nós estávamos nos anos 80, no período monolítico, a guerra civil e etc. Os temas geralmente estão intrinsecamente ligados aos próprios acontecimentos sociais. Hoje, os poetas professam alguma orgia, há mais erotismo, há confusão entre a pornografia e o erotismo, enfim, uma série de temas. Né? Há uma pluralidade de temas, mas coincidência para os temas eróticos. Parece que o sexo tem ganhado força. Ok. Uma das características da poesia moderna, e vou voltar novamente na Europa, Baudelaire, Lautréamont, Arthur Rimbaud, etc., é a fusão dos gêneros. A poesia tem uma sintaxe própria, a poesia lírica tem uma sintaxe própria que se caracteriza pelo movimento de retorno. E através desse movimento de retorno, eu posso ler um poema de baixo para cima. Essas teorias vêm expressas nos textos de grandes poetas. Quem afirma de uma forma muito poética isto é Haroldo Campos. Acho que é brasileiro esse poeta, Haroldo Campos. É brasileiro, né? Sim, ele afirma tecnicamente isto. E eu depois parei para estudar quase todos os poetas, tirando Baudelaire, porque Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont e muitos outros faziam essa fusão. Há um crítico italiano chamado Benedetto Croce. Ele dizia que todo escritor que se limita a obedecer os preceitos de determinado gênero é medíocre. Então, a grande parte dos poetas do modernismo que romperam com a rima, com a métrica, etc., apresentam-nos construções híbridas, poesia dramática, poesia narrativa, e etc. Nós temos essas fusões. Mas o que se vê, na verdade, é um maior enriquecimento do léxico e da própria linguagem metafórica. Então, essa é a grande distinção que eu posso fazer entre a poesia moderna e aquela clássica. Se os versos de Camões, podemos dizer, até certo ponto, são previsíveis e de fácil interpretação. Duas leituras, às vezes, são suficientes no âmbito da plurisignificação. Os textos dos poetas modernos oferecem não uma infinitude como alguns querem advogar, oferecem múltiplas leituras, mais do que duas. Eu, quando leio Agostinho Neto em muitos textos, só tenho uma leitura. Quando leio Camões, no máximo tenho duas. Eu falo dos sonetos. Eu não fui fã dos Lusíadas nem de e não tenho receio de dizer isso. Então, eu acho que podemos ficar por aqui e conversarmos. É sempre melhor. Obrigado.